Graça e paz, Igreja do Avivamento. Aleluias. Eu te agradecemos, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Tu és lindo. Tu és maravilhoso. Tu és o nosso Senhor. Oh, Senhor, meu Deus, eu te peço nesta noite que o Senhor alcance a cada casa, cada alma que anseia e anela pela tua presença. Oh, te convidamos, Espírito Santo. Vem no meio de nós. Vem fazer morada. Entra na nossa casa, entra na nossa vida, Santo Espírito. Só tu és digno, Senhor, de ser exaltado e adorado. Na palavra do Senhor, no Salmo 121, diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Ele não dorme, meus queridos. Ele está sempre alerta para nos proteger de dia e de noite. Por isso levantamos as nossas mãos e o adoramos, porque só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Aleluias.
paz, igreja linda do Senhor. Que bom que estamos juntos nessa noite de quarta-feira para recebermos da sabedoria da palavra, e cada noite tem sido muito especial. Tem sido um momento de aprendizado, de crescimento na palavra. E eu não sei quanto a vocês, mas quanto mais eu estudo a Bíblia, mais apaixonado eu fico por ela, porque eu percebo a força que tem a palavra de Deus com que diz respeito à vida com Cristo e a nossa comunhão com Ele. Na verdade, é impossível você ter comunhão com Cristo, comunhão com Ele, se não for por meio da palavra. Você não tem como ter um relacionamento verdadeiro com Deus longe das Escrituras Sagradas, porque a própria palavra traz a revelação de Jesus, e a própria palavra que nos ensina quem é Ele e o que Ele deseja da nossa vida, quais são os princípios para nós. Então, hoje eu quero trazer uma palavra que vai edificar muito a sua vida, que está em Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8, a partir do verso de número 5, eu tenho certeza que essa palavra vai trazer grande entendimento para você hoje. Então vai comigo em Mateus capítulo 8, verso 5, se você está comigo, diga reino, se você encontrou, diga aleluia. A Bíblia diz assim: quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou, dizendo: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa, basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. Se digo aos meus escravos façam isto e eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste, do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó, no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado, serão lançados fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Alguém pode dizer aleluia? Meu Deus, que tremenda essa passagem. Irmãos, eu quero que você guarde isso em seu coração para sempre. Você jamais poderá agradar a Deus se não for por meio da fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé é o único elemento capaz de agradar a Deus. Quando eu me apresento a Deus sem fé, eu estou me movimentando em uma esfera desconhecida para Deus. Deus não é movido por pena de nós. Deus não é movido por causa das nossas lamúrias e lamentações. O seu lamentar, o seu lamuriar não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é unicamente a fé. O que Deus espera encontrar em nossa vida é a fé. E aqui é um exemplo clássico disso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas quero começar dizendo que o texto diz que um oficial romano pede a Jesus para curar o seu escravo que estava em casa doente. E é interessante que aquele homem se apresenta para Jesus, não fazendo um pedido para ele próprio, mas para uma outra pessoa. Isso fala muito sobre o caráter daquele homem. Ele não estava pedindo a Jesus algo por ele, mas por uma outra pessoa. Isso demonstra o nível de coração dele. Ele estava preocupado com o seu servo. Quem sabe era um bom servo, alguém que o servia com honradez, com fidelidade. E ele estava vendo o sofrimento daquele homem. Então ele pede a
Jesus para curá-lo. Mas é interessante que quando Jesus ouve o pedido do centurião, Jesus disse: eu irei para a sua casa para curar. Eu vou até lá. Olha o coração de Jesus. E aqui, assim como eu tenho como ver o coração do centurião ao interceder pelo seu servo, eu posso ver também aqui o coração de Jesus. Jesus, ele não coloca nenhuma dificuldade, ele não coloca nenhum empecilho. Jesus estava para entrar na casa de um romano, que era considerado por todos os judeus um inimigo, alguém que não era visto com bons olhos. Mas interessante que Jesus não coloca a dificuldade, e disse: não, eu irei para curar. Agora, aqui está a grande virada desse texto, porque quando Jesus disse: eu irei até a sua casa para curá-lo, o centurião diz: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Isso está descrito quando ele começa a responder Jesus, no início do versículo 8, ele diz: Senhor, eu não mereço, eu não sou digno que entre em minha casa, mas basta uma ordem sua. Interessante, aqui está um soldado romano, uma figura que representava a autoridade de Roma e o imperialismo romano sobre Israel. Ele poderia se considerar unicamente uma autoridade ali, mas ele estava diante de Jesus, considerando Jesus uma autoridade capaz de liberar uma palavra de ordem. Escute, ele não diz simplesmente: basta que o Senhor fale alguma coisa. Não, ele diz: basta uma ordem. Então ele estava vendo Jesus como uma figura de autoridade, e ele não estava vendo Jesus como uma figura de autoridade baseado em algo que ele estava vendo de patente em Jesus, ou de algum fardamento em Jesus, ou de algum armamento em Jesus. Não, ele sabia que Jesus era uma autoridade, e ele estava convicto disso. E ele diz: Senhor, eu sou um homem também, que tenho autoridade sobre mim, e tenho autoridade sobre outros. Quando eu digo a um soldado meu, vem, ele vem. Se eu digo a ele vai, ele vai. E quando eu dou ordem aos meus escravos, eles fazem exatamente o que eu estou dizendo. Assim também, Senhor, agora, basta que o Senhor diga uma palavra, e o meu servo será curado. Quando ele termina de dizer isso, Jesus olha para os seus seguidores e diz: em verdade eu vos digo que eu nunca vi uma fé como essa em Israel. E aqui tem um grande detalhe que eu quero falar com vocês. Como foi que Jesus viu a fé daquele homem? Porque Jesus não disse: eu nunca escutei uma fé como essa. Jesus disse: eu nunca vi uma fé como essa. Significa que foram as palavras daquele homem que fizeram com que Jesus visse a sua fé. Então, fé está associada à palavra. Foi o que o homem disse que revelou a sua fé. É como se alguém estivesse dizendo algo, e aquilo que a pessoa diz constrói a imagem do que existe dentro dela. Quando o homem disse que Jesus era uma autoridade e que bastava uma palavra, o homem estava dizendo aquilo que ele acreditava. Ele acreditava que Jesus não precisava se deslocar até sua casa, bastava uma palavra de Jesus, e era suficientemente poderosa para que a doença deixasse o corpo do seu escravo, do seu servo, mesmo estando, quem sabe, a quilômetros de distância dali. E ele disse: da mesma forma que eu digo ao meu soldado, ao meu servo, ele me obedece, a doença vai te obedecer. Jesus, lembre-se, Jesus estava ouvindo ele falar.
Foi pelo aquilo que Jesus ouviu, que Jesus viu a fé. Então o que você acha que Jesus está procurando em você hoje? Jesus está procurando hoje em você a qualidade das suas palavras. O que você está dizendo, eu já ministrei isso aqui, mas ouça, você não pode demonstrar sua fé para Jesus, senão pelaquilo que você fala, porque fé é falar. A Bíblia diz, criei, por isso falei. Romanos 10 diz, pois com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Você precisa entender que são as suas palavras que demonstram a sua fé, não são os seus rituais. Não são suas roupas, não é o lugar que você frequenta. O que demonstra a sua fé é a qualidade das suas palavras. Mas escute o que eu vou te dizer. As pessoas nunca perceberam nesse texto aqui que aquele homem, ele não era um judeu. Logo, ele não tinha o mesmo acesso à lei que os judeus possuíam. Então, aquele homem não demonstrou fé por causa da guarda da lei. Aquele homem demonstrou fé por reconhecer quem era Jesus e o poder das suas palavras. Então escute, a lei não provoca a fé. Ouvir a lei não gera fé. Você jamais terá fé em seu coração se o que você ouve, aquilo que você escuta é lei. Lei gera obras, não fé. O princípio da lei é que você deve guardá-la completamente, porque se você quebra um princípio da lei, você quebrou todos eles, todos os demais princípios. Então, se você quer ser salvo pela lei, você teria que não quebrar nenhum ponto da lei, então você seria salvo pelas suas próprias obras. Então, lei é obra. Aquele centurião, ele não era um judeu, então ele não tinha a lei em sua vida. Quando eu falo a lei de Moisés, ele não tinha as leis que foram promulgadas no Sinai. Mas Jesus disse, nem em toda a Israel que tem a lei, eu vi tamanha fé. Isso é desconcertante. Isso é no mínimo um ponto para você parar para pensar. Jesus olhou para um romano que não tinha lei e disse que a fé dele era maior do que a fé de todas as outras pessoas que ele havia conhecido em Israel. Porque quando ele estava falando de Israel, ali ele não estava falando dos prédios de Israel, ele não estava falando das construções de Israel. Ele disse, eu jamais vi uma fé como essa em Israel. Ele estava falando das pessoas, estava falando dos judeus. Ele viu os judeus guardando a lei, mas jamais havia visto um homem com tamanha fé. E por que a fé daquele homem era grande? Você já parou para pensar nisso? Ou por que Jesus elogiou a fé daquele homem? Você precisa entender o que está descrito em Hebreus 11. Volta lá comigo. É um dos textos que talvez eu já tenha citado mais e vou continuar pregando para vocês, porque é o fundamento. Hebreus capítulo 11 diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos
ela nos dá convicção de coisas que nós não vemos. Então deixa eu te dizer uma coisa, a fé é você ter a prova da realidade das coisas invisíveis e a certeza de que aquilo que você está esperando vai acontecer. Então, porque a fé daquele homem era grandiosa, porque aquele homem, ele não precisou de nenhum sinal, aquele homem não precisava de nenhuma prova, aquele homem não precisava de nenhuma garantia. Para ele era suficiente as palavras que saíssem dos lábios de Jesus. Ele só precisava que Jesus dissesse uma ordem, dali onde ele estava, e ele saberia que mesmo sem ele ver, o servo dele seria curado. Como eu disse, quem sabe a quilômetros de distância. A fé não é você pedir provas a Deus. A fé já é a prova de Deus. Vou repetir. A fé não é você pedir provas a Deus. A fé já é a prova de Deus. Deus não se move senão por meio da fé. Ele jamais vai quebrar esse princípio. Tanto que a Bíblia chama em Romanos a fé de a lei da fé. Vocês já tinham pensado nisso? Um dia eu vou pregar só sobre isso. Mas eu quero te dar uma ilustração que eu já dei aqui várias vezes. Se você pegar uma bola, por mais força que você tenha, e chutar essa bola para cima, por mais força que você exerça sobre a bola vai retornar. Ela vai retornar porque a bola não pode quebrar a lei da gravidade, e ela será atraída novamente ao centro da Terra. A lei da gravidade vai exercer força sobre a bola. Você exerceu uma força sobre a bola ao impulsioná-la para cima, mas existe uma outra lei que não pode humanamente ser quebrada, porque é uma lei física e universal, que todos estão sujeitos, e a bola vai retornar. Assim acontece com a fé. Romanos diz que a fé é uma lei, a lei da fé. E se ela é uma lei, então existem princípios que devem ser cumpridos e que não podem ser quebrados. E um dos princípios da lei da fé está em Marcos capítulo 11. Vamos lá para Marcos capítulo 11. Meu Deus, eu espero que você consiga compreender o que Deus quer te ministrar aqui essa noite. Vai comigo em Marcos capítulo 11. A Bíblia diz em Marcos capítulo 11, verso 22. Então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Olha o princípio. Deus não se move fora desse ambiente. Deus não se move fora dessa atmosfera da fé. A lei não promulga a fé, a lei não alimenta a fé. Quanto mais lei você absorve, quanto mais lei você recebe, mais aparecerá na sua vida obras, e obras sempre estão associadas ao homem, a você tentar fazer as coisas pela sua força, pelos seus méritos. Mas Deus não se move pela obra, Deus se move no ambiente de fé. Na verdade, até as suas obras, para serem agradáveis a Deus, devem ser obras da fé. Ok, mas o que eu quero te dizer, que o ambiente, a linguagem de Deus, a atmosfera onde Deus se move, não é a atmosfera da pena, da lamúria, do lamento. Deus não ouve o seu lamento, Deus não se move por pena
pena de você. Deus não se move porque você está choramingando, não. Deus busca em você fé. E foi o que Jesus disse. Jesus disse: tende fé em Deus. Você não tem fé na fé, você tem fé em Deus. Como eu disse, você não pede provas a Deus. A fé é a prova de Deus. Quando você tem fé, a fé bíblica, você tem fé em Deus. Tem fé em Deus e na sua palavra, naquilo que Ele diz. Foi o que Jesus acabou de dizer aqui. Tende fé em Deus. Tudo começa pela fé. E Ele disse: e eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: levante-se, atire-se no mar, e isto acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter dúvida em seu coração. Vocês estão prestando atenção? Jesus não está dizendo aqui que é Deus que vai falar. Ele disse: tem fé em Deus, acredite no que Deus diz, acredite na sua palavra, acredite que a fé é uma lei, ela tem princípios, e que se você segue os princípios da fé, ela vai dar sempre os mesmos resultados. 1000 vezes que você chutar a bola para cima, enquanto a gravidade exercer o seu poder, além da gravidade exercer a sua influência universal, 1000 vezes que chutarmos a bola para cima, não importa a força que exerçamos sobre ela, a bola, em algum momento, vai descer. Uma bala faz isso. Não importa o calibre, a quantidade de pólvora, o impacto do disparo, a força do disparo, se você atirar para cima, uma hora, em algum momento, o projétil vai descer. Escute, assim é a fé. E Jesus disse aqui, quais os princípios da fé. Ele disse: tem de fé em Deus. Então, esse é o ambiente que Deus opera. Deus não opera fora do ambiente da fé. Deus não age fora da fé. Lê todo o Evangelho e veja se Jesus não fez todas as coisas dentro desse ambiente, que era isso que ele procurava nas pessoas. Fé. Ele não procurava a lei, ele procurava a fé. O romano não tinha a lei, e Jesus disse: sua fé é maior do que qualquer pessoa que eu encontrei em Israel. Ok. Qual foram os princípios que Jesus disse? Jesus disse assim: tem fé em Deus? Então vocês poderão falar ao monte, dizer ao monte. Esse é o primeiro princípio da fé. Fé é igual a dizer, fé é igual a falar. Se você tem fé, você vai falar aquilo que você acredita. Volte para o texto de Mateus 8. O que o centurião fez? O centurião disse aquilo que ele acreditava. Jesus: eu acredito que se eu disser para o meu soldado vá, ele vai. Eu acredito que se eu disser para o meu soldado vem, ele vem. Se eu disser para o meu escravo faça isso ou aquilo, ele vai fazer. Assim também, Jesus, eu acredito que se o Senhor disser para o meu servo ficar curado, ele será. É isso que eu creio. Ah, pastor, eu não vejo assim não. Então, espere mais um pouquinho e você verá o que eu estou te dizendo. Jesus disse aqui em Marcos 11, que o primeiro princípio da fé é falar. Vocês têm de fé em Deus, vocês poderão dizer, vocês podem, é poder, vocês poderão dizer a este monte: levanta-te e precipita-te no mar, e isso acontecerá. Aí ele diz: é preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter dúvida em seu coração. Escute, aqui Jesus dá um outro princípio. A fé não está na mente, a fé está no espírito, no interior do homem. A fé é espiritual. Ele diz: no entanto, você deve crer e não duvidar em seu coração.
Por que algumas pessoas não têm resultado da fé? Porque elas acreditam que fé é pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então elas não têm resultado porque elas não entenderam que fé é falar e a fé não está associada à mentalidade humana, à carnalidade humana. A fé está associada ao espírito do homem, ao interior do homem. Não duvidar em seu coração, crer que acontecerá e não duvidar em seu coração, não duvidar em seu interior. Só pode ter, dentro de você só pode ter uma coisa por vez, porque existem coisas que que se excluem, são excludentes. Ou seja, se há luz em você, não há trevas. Se há trevas, não há luz. Se há fé, não há dúvida. Se há dúvida, não há fé. Isso que Jesus está dizendo. Você só pode ter uma coisa por vez. Então, fé é igual a falar. E você precisa crer naquilo que você diz. E a sua fé, que é espiritual, ela precisa ser uma fé firme, permanente. É isso que significa não duvidar em seu coração. É você não dizer agora que acredita. Você está no meio de um culto e alguém está pregando e dizendo, por exemplo, olha, se você der, vos será dado de volta, boa medida, sacudida, recalcada. Você está ouvindo o culto e diz, uau, é isso mesmo, eu tenho que ter essa fé para semear, para plantar a semente. Aí você vem no altar e entrega uma oferta. Só que depois que acaba o culto e sai, vem um pensamento no sua mente e diz, e se esse dinheiro que você deu lhe fizer falta? E se não aconteceu o que você está esperando? E se Deus foi infiel com você e quem sabe a promoção não vier, ou se o salário acabar antes do final do mês? E aí aquelas dúvidas todas, elas estão agora ocupando o lugar que deveria ser da fé. Você não pode falar uma coisa agora que você acredita e logo depois duvidar. É o que Jesus está dizendo. Se você quer ver a fé funcionar em sua vida, você precisa dizer o que você acredita. Mas depois de dizer aquilo que você acredita, você deve permanecer acreditando que vai acontecer aquilo que você diz. Meu Deus, que forte isso. Aí Jesus continua dizendo, é preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter dúvida em seu coração. Digo, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Significa que você terá a coisa que você diz. Volte para Hebreus 11, não precisa ser ler o texto, mas quando eu falo voltar, é voltar a mente para aquilo que o texto diz. A fé é o firme fundamento das coisas que você espera. Jesus disse, se você pedir com fé, você terá a coisa que você pediu. Você não pode esperar por algo que você não pediu. Ele disse que a fé é a certeza daquilo que você espera, da coisa que você espera. Que coisa que eu espero? É a coisa que eu pedi, é a coisa que eu falei, é a coisa que eu chamei. Jesus está dizendo aqui que um dos princípios da fé é: você terá exatamente aquilo que você pedir, você terá exatamente aquilo que você disser. Se você pedir um alfinete, você não terá uma agulha. Pastor, se não é bíblico, como não? Jesus disse: qual é o filho que vai pedir pão e receber uma pedra?
Ou se pedir um peixe, receberá um escorpião. Se pedir um ovo, receberá uma serpente. Você receberá exatamente aquilo que você está pedindo ao seu Pai. Mas pega essa mesma passagem de Jesus e inverta. Se eu pedir uma pedra, eu não vou receber pão. Se eu pedir um escorpião, eu não vou receber peixe. Se eu pedir uma serpente, eu não receberei um ovo. Eu receberei exatamente aquilo que eu estou pedindo. Então esse é um outro princípio da fé. Você obterá exatamente aquilo que você está pedindo. E aquilo que você está pedindo é exatamente aquilo que você crê. E de onde você vai tirar fé para pedir as coisas? Você vai tirar da palavra. Fé não é você tentar convencer Deus de te dar algo que Ele não quer te dar. Fé é você pedir ou receber aquilo que Deus já lhe deu em sua palavra das promessas. Deus já lhe deu. Você não precisa. Fé não é você. Eu uso a minha fé para tentar fazer Deus mudar de ideia. Isso não é fé. A fé não é um embate com Deus. Deus não quer me dar aquilo, eu vou usar a minha fé para convencer Deus, eu vou dobrar Deus, me dará o que Ele não quer. Não é isso. A fé é você crer que Deus já fez coisas por mim e por você. Ele já nos deu, e que nós só precisamos agora pedir, falar, clamar, receber. Já são nossas. Meu Deus, não há conflito algum quando você lê a palavra e descobre o que Deus já fez, o que Deus já nos deu. Então eu exerço a minha fé para receber, para confessar aquilo que já é meu. Me mostre aquele homem degladiando com Jesus. Me mostre Jesus, vamos usar a linguagem aqui de baiano. Me mostre Jesus fazendo cheiro para não ir na casa do homem. Pelo contrário, quando o homem falou do servo doente, Jesus disse: eu vou para a sua casa para curar. Imediatamente Jesus disse qual era a vontade dele. Eu quero curá-lo. Essa é a vontade de Jesus. Jesus quer te curar, é a vontade dele. Você precisa degladiar com ele, precisa brigar com ele. Não, ele já liberou a vontade dele. Agora, o homem disse como ele cria. Ele disse: Senhor, eu creio que para que a cura se estabeleça, você não precisa nem entrar na minha casa, basta uma ordem sua. Ele disse o que ele acredita. A minha pergunta essa noite da parte de Deus é: o que você acredita? Porque aquilo que você acredita vai determinar aquilo que você vai falar. E aquilo que você vai falar ou pedir é aquilo que você vai receber. Se você diz eu sou um azarado, o que você vai receber? Azar. Se você diz, meu Deus, o tempo está mudando, eu sei que eu vou ficar gripado, eu sei que eu vou pegar um resfriado. Todos os meses, sei lá, de junho, quando começa a chover, eu sempre pego um resfriado. O que você acha que você vai pegar? Você disse o que acredita, que todo início do mês de junho, quando começa as chuvas, você pega um resfriado, você disse o que acredita. Então, o princípio da lei da fé é: você terá aquilo que você fala, você terá aquilo que você pede, aquilo que você acredita. E se você acha que eu estou viajando, eu quero te lembrar que isso já está aqui em Marcos 11. Se você crer, não duvidar em seu coração, terá exatamente aquilo que você diz. Exatamente aquilo que você diz. Hebreus 11 diz: a fé é a prova, é a certeza das coisas que esperamos. O que você espera? Você espera aquilo que você diz. Repara o que eu disse no exemplo que eu acabei de dizer. No mês de, toda vez que chega o mês de junho, eu pego um resfriado. Olha o que eu estou dizendo. O que eu espero quando chegar o mês de junho? Eu espero pegar um resfriado. Essa é a minha crença. É o que eu acredito.
eu vou receber aquilo que eu espero. Eu vou pedir aquilo que eu espero. E eu vou esperar aquilo que eu pedi. Não há contradições na Bíblia. Todo contraditório é nosso. Nós somos contraditórios. Nós queremos entender a fé com a nossa mente, a fé espiritual. A Bíblia diz: a fé não vem de vós, é um dom de Deus. É um presente. Por que Deus nos deu o presente da fé? Porque a única forma de nos relacionarmos com Ele é por meio da fé. O único ambiente que Deus opera é o da fé. A única linguagem que Deus entende é a linguagem da fé. O próprio Deus demonstrou isso, a operação da fé. Em Gênesis capítulo 1, Deus vê trevas, mas Ele não fala aquilo que Ele vê, Ele fala aquilo que Ele espera. Ele esperava a luz, então Ele chamou luz. Fé é falar, porque Deus chamou a luz, ali era a fé de Deus, aquilo que Ele acredita, e Ele usou a sua palavra para trazer luz. Você não pode receber algo, melhor, você não pode dar algo que você não tem. Por que Deus nos deu fé? Porque Ele é o Deus da fé. Ele deu aquilo que Ele possui. Não há dúvidas em Deus. Deus só tem fé dentro dele. Não há dúvidas. Deus nunca fica duvidoso. Imagine Jesus dizendo: seu servo está curado. Aí depois Ele olha para os discípulos dele e diz assim: rapaz, e se esse camarada chegar em casa e dizer: olha, seu servo ficou pior e morreu, como é que vai ficar a minha cara? Não. Por que Jesus não tinha medo de liberar uma palavra que ia acontecer tempos depois? Porque dentro de Deus, dentro de Jesus, não há dúvida, só a fé. Por isso que Ele pode nos dar a fé, porque você só pode dar aquilo que você tem. Quem tenta nos dar dúvidas é o diabo, porque é o que tem dentro dele. O medo, a dúvida, a incredulidade estão no diabo, não estão em Deus. Deus é o Deus da fé. Ele acredita na sua palavra. A questão toda é se eu e você acreditamos na palavra. Para a gente fechar, vamos voltar lá para Mateus 8. E aqui eu quero fechar com você essa palavra. Aqui é para você. Põe os olhos nesse versículo, por favor. Para você não ter dúvida do que você está recebendo. Se você não quer acreditar no pastor Cristianinho, ótimo, então acredite em Jesus. Olha o que Jesus diz em Mateus 8, verso de número 13. Lembre-se, quando Jesus elogiou, vamos fazer um parênteses. Quando Jesus elogiou a fé do centurião, Ele elogiou a fé do centurião para os discípulos, para a equipe dele, os que andavam com ele, e disse: em todo Israel, em verdade eu digo que em todo Israel eu nunca vi uma fé como desse homem. Vocês, quem sabe, criticam os romanos por eles não terem a lei, mas engraçado, esse homem sem a lei demonstrou fé, porque a fé não provém da lei. Olha que interessante. Aquele homem não demonstrou nenhuma imagem, aquele homem não criou nenhum cenário, aquele homem só falou. Jesus ouviu as palavras daquele homem. Jesus ouve as palavras e vê fé. Pega esse ritmo aqui. Jesus ouve as palavras do centurião e vê fé. Então, como é que Jesus vai ver sua fé? Não vai ser por suas imagens, não vai ser pela sua aparência, não vai ser por nada exterior, vai ser pelas suas palavras, pelo que sai de dentro de você, pelo que sai do seu coração, do seu espírito. O centurião disse aquilo que ele cria. Agora, olha o que diz o verso 13. Então Jesus disse, aqui Jesus agora está falando com o romano. Ele diz: então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá.
Vocês estão percebendo o que Jesus disse? Jesus disse assim, ó, vai acontecer como eu quero, porque você mesmo disse que a ordem é minha. Jesus não disse vai acontecer como eu quero. Jesus disse vai acontecer conforme você crê. Se você tivesse crido que eu posso apenas melhorar o seu servo, quando você chegasse em casa, ele estaria melhor. Vou dar um exemplo. Seu servo está com dores no corpo e com febre de 40. Quando você chegar em casa, as dores estarão mais leves, ele vai estar apenas febril, quem sabe com 37, 36,5. Seria melhor, mas foi conforme você creu. Você creu que eu tinha o poder de melhorar a condição de saúde do seu servo. Não, vai acontecer conforme você creu. O que você creu? Você creu que bastava uma ordem minha e o seu servo estaria completamente curado. Então a pergunta esta noite da parte de Deus é: o que você tem crido? Porque conforme o que você crê, é aquilo que você vai receber. Ou em outras palavras, como de Jesus, vai acontecer exatamente aquilo que você acredita. Se você acredita em fracasso, então é exatamente o que vai acontecer. Se você acredita em doença, então é exatamente isso que vai acontecer. Se você acredita como é que eu poderia dizer, no diabo vencendo sua vida, então é isso que vai acontecer. Agora, se você acredita na palavra de Deus, se você acredita no que Deus diz, se você acredita na cura, se você acredita na prosperidade, se você acredita na bondade de Deus, na salvação do Senhor, então é exatamente isso que vai acontecer. Não tente, por favor, diminuir essa mensagem e achando que essa mensagem está colocando Deus como nosso serviçal, porque eu disse que não vai acontecer conforme Jesus quis, mas conforme eu disse. Não. Continuamos sendo servos de Cristo. Nunca o Senhor é nosso servo. Por quê? Porque continuamos sendo servos de Cristo, ainda que eu acabei de dizer que o próprio Jesus declarou que iria acontecer como aquele homem creu, e não como fosse o capricho de Jesus. Porque você não pode crer em algo fora da palavra. Continuamos sendo servos de Deus, sujeitos a Deus, porque só vai ocorrer na minha vida a ação de Deus conforme a sua palavra. Eu tenho que crer na palavra dele. A fé que eu vou demonstrar a Deus e Deus vai agir conforme eu creio, é no que eu creio da palavra. Se eu não leio a Bíblia, se eu não me alimento da palavra, então eu não tenho nada para crer. Se eu não tenho nada para crer, eu não tenho nada para confessar. Mas se eu começo a ler a palavra começa a renovar a minha mente, então eu começo a confessar a palavra, eu começo a dizer, pelas pisaduras de Jesus eu estou curado. Eu começo a confessar, Salmo de número 107, diz: e o Senhor enviou a sua palavra e eu fui curado. Eu começo a confessar a palavra de Cristo, a palavra de Deus, então estou sujeito à palavra, então vai ocorrer conforme eu creio em quê? No que Deus já disse, no que Deus já falou. Eu não estou impondo a minha vontade a Deus, pelo contrário, eu descobri qual era a vontade dele na sua palavra, e eu comecei a confessar a sua vontade, eu comecei a dizer o que já é vontade dele para a minha vida, eu comecei a dizer para Deus aquilo que eu creio, e conforme eu creio, assim acontecerá comigo. Faz uma experiência, passe os próximos 30 dias, ao invés de ficar se lamuriando, chorando, lamentando, querendo fazer Deus ter pena de você, dizendo: ó céus, ó vida, pobre de mim, coitado de mim. Comece a encontrar versículos da palavra
que diz respeito à situação que você está vivendo e passe os próximos 30 dias confessando a palavra, dizendo aquilo que você crê. E você vai ver que depois de um tempo, essa palavra confessada vai gerar fé em seu coração. Vai chegar uma hora que você não vai mais estar brigando com a fé. A fé vai se tornar algo que flui de você, porque você está impregnado da palavra. E quando você começar a confessar a palavra, você vai ver o que Jesus disse ao centurião. Vai chegar um tempo que aquilo que você antes era apenas uma confissão em sua boca, agora é a realidade que você vive. Aquilo que era apenas uma confissão na boca do centurião, se tornou a realidade quando ele chegou em casa e viu o servo dele curado. Antes era uma palavra, agora é a realidade. Mas na mente do centurião que cria, era a mesma coisa. A ordem de Jesus e a cura do centurião era a mesma coisa. Porque bastava uma ordem de Jesus para o servo ser curado. Isso é fé. A fé é a prova daquilo que esperamos. E a certeza de que existem coisas invisíveis, mas não é porque elas são invisíveis que elas são menos reais. Espero que Deus tenha abençoado sua vida esta noite, que você tenha aprendido muito, porque esse é meu desejo, quando eu abro a palavra, é ensinar a palavra para você. Deus abençoe sua casa, toda a sua família, o seu lar, que hoje fé nasce em seu coração. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos, em nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra, te agradecemos, Jesus, pelo que o Senhor está fazendo agora na vida deste homem, desta mulher. Fé está nascendo no coração dos teus filhos, e eles vão começar a confessar a palavra. Nesta hora, o Senhor está nos lembrando que o elogio que o Senhor fez foi a um romano que não tinha lei, mas ele cria, e a fé é que te agrada. A Bíblia não diz que a lei agrada a Deus, a tua palavra diz que a fé é que agrada ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé em quê? Fé no Senhor, fé em Cristo, fé na sua palavra, fé naquilo que o Senhor diz. Essa é a fé bíblica, essa é a fé salvadora. Crê no Senhor e crê na tua palavra. Meu Deus, que os seus filhos comecem a colocar a palavra na boca, comecem a colocar a palavra em seus lábios e confessar. Comece a encontrar versículos bíblicos que falam da sua situação e comece a confessar a palavra. Hoje eu oro para que fé nasça no coração dos teus filhos. Fé é falar, que os seus filhos comecem a falar. Meu Deus, comece a dizer: eu creio na cura, creio que estou curado, creio na paz da minha casa, no meu lar, creio na prosperidade das minhas finanças, creio na salvação eterna da minha alma, creio na conversão da minha família, dos meus filhos. E comece a confessar a palavra, meu Deus, eu oro para que fé seja um ambiente em que seus filhos vivam, porque esse é o ambiente que atrai o Senhor. Hoje eu oro para que os teus filhos, começar de mim mesmo, possamos ouvir o maior elogio de Jesus, dizer: eu encontrei fé, eu vi fé nessa confissão, eu vi fé nessas palavras, eu pude ver pelo aquilo que eu escutei. Que o Senhor possa escutar a nossa oração e ver fé, e que possamos receber o maior elogio de Jesus, que é este da fé. A fé que acredita naquilo que nós não estamos podendo ver, mas é uma realidade porque já esperamos, para a glória de Jesus. Te louvamos, Senhor, em teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. E agora nós vamos fazer um ato de fé. O que você recebeu agora é um presente, uma mensagem sobre a fé bíblica, não a fé misturada, não a fé com mistura, a fé de mentalidade humana, pensamento positivo. Não, essa é a fé espiritual, é a fé da Bíblia, a fé das Escrituras Sagradas, é a fé que Jesus elogiou no centurião. E agora você vai cumprir a palavra que diz que devemos trazer à casa do Senhor os nossos dízimos, as nossas primícias, diz a palavra. Aprenda diante de Deus as nossas primícias, diz isso no livro de Provérbios, para que o Senhor possa preencher os seus celeiros, fazer ele transbordar. Vai aparecer um QR Code agora na sua tela, apresente seu celular, aproxime, você vai ser conduzido a uma página segura e lá você vai entregar seu dízimo, sua oferta, seus votos a Deus. Plante uma semente e depois confesse a palavra. Dei
e ser-me dado boa medida, sacudida, recalcada, e confessar o que diz a palavra, quando diz em Provérbios capítulo 10, verso 22, que diz que a bênção do Senhor traz riqueza, Ele não permite que o desgosto, a tristeza acompanhe. Então que o Senhor possa abençoar a sua vida, sua casa, todo o seu lar, toda a sua família, em nome de Jesus. Quero te encontrar no domingo, 9 horas da manhã. Chama marido, esposa, chama seus filhos, vem para a igreja, vamos estar juntos em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e que a graça esteja com você.